E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Estamos de volta para mais um episódio da série de partidas instrutivas, jogando 15 mais 10 no chess.com, tentando subir de rating. Já temos uma partida aqui, eu iniciei um pouquinho mais rápido, né? Estamos de pretas, ele jogou E4, vamos jogar E5. Eu iniciei um pouco mais rápido essa porque essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Tentei gravar ele pela primeira vez, só que no meio da partida eu tive problemas de conexão. Acho que tanto eu quanto o meu oponente tivemos, porque no final das contas o resultado foi... a partida foi abortada, né? Eu nem perdi, nem ganhei pontos, o que é bastante chato, considerando que eu tinha o final totalmente ganho naquela posição, mas ok, vamos pra próxima, né? Vamos jogar essa. Então, vamos pra partida. D4 e 5 ele jogou D4 direto, né? O jogo do centro. Isso aqui não é muito recomendável, eu acho que já tive outra partida na qual o meu oponente jogou isso, eu não lembro se foi nessa série ou se foi na série jogando Blitz, mas eu acho que foi de partidas instrutivas. Se eu não estiver enganado, eu vou deixar o card aqui em cima desse episódio. E aqui o que eu falei lá é que a gente sempre vai tomar esse peão aqui pra tentar atrair a dama do branco pra fora, onde a gente vai conseguir jogar cavalo C6 com o tempo e aí desenvolver de modo acelerado, né? Ganhando esse tempo, desenvolver um pouco mais rápido porque o branco vai ter que voltar essa peça. Então ele voltou a dama para D3, que provavelmente é recomendado. E agora a gente já pode então seguir com o nosso desenvolvimento, né? Vamos jogar cavalo F6 aqui, trazer mais uma peça, depois tentar tirar esse bispo em seguida, fazer o roque. Ah, eu não citei no início, mas o meu oponente tem 919 de rating e a gente está em 947, se eu me lembro. Então, ok, ele jogou o cavalo para C3, desenvolvendo mais uma peça, né? Bom, um lance bastante tentador aqui é ganhar mais um tempo em cima dessa dama dele com o lance cavalo para B4 agora, porque ia forçar a dama a mover mais uma vez e manter o contato com esse peão em C2, né? Então, provavelmente ele teria que jogar dama para E2, ou dama para D2, ou dama para D1. Mas nesse caso, ao que parece, ele tá segurando a posição, né? Se eu só ataco a dama dele, ele move aqui, fica meio que parecendo que esse lance de cavalo foi meio inócuo, né? Não tá criando muita coisa. Então, desse ponto de vista, vamos só desenvolver mais uma peça mesmo. Vamos colocar o bispo aqui em C5 e aí procurar fazer o roque em seguida, né? Continuar tentando tirar vantagem daquele tempo que ele perdeu e manter a nossa vantagem de desenvolvimento. Então ele já oferece a troca dos bispos. Bom, eu vou aceitar aqui porque do contrário eu teria que defender essa peça, né? Isso desperdiça um tempo. Talvez voltando ou jogando D6 aqui, ele poderia trocar ele mesmo. Então ele toma de dama. Agora o lance cavalo para B4 parece um pouquinho mais chato de lidar, né? Porque cria a ameaça de tomar em C2 e enforcar a dama e o rei dele. Então, digamos que para lidar com o cavalo B4 ele faça o roque longo, né? Na verdade ele tem essa maneira de responder, porque se ele só faz o roque aí ele defende o peão e aí acaba que, como o peão em A2 não está em defesa, esse lance cavalo para B4 fica meio sem graça. Então, ok, outra possibilidade que a gente deve considerar seria cavalo G4 para atacar a dama dele mais uma vez. Só que, de novo, esse parece um lance que não cria muita coisa, né? Ele joga dama para D2 e aí o que o meu cavalo está fazendo em G4? Eu não vejo. Então, uma vez que essas tentativas de refutar imediatamente o fato dele ter trazido a dama muito cedo não estão levando a lugar nenhum, a gente vai seguir com o desenvolvimento mesmo, fazer o roque e aí procurar oportunidades mais pra frente quando elas se apresentarem, né? Quando elas surgirem. Bom, agora ele jogou cavalo F3 e a gente já tem uma oportunidade de tentar começar a criar operações aqui, né? Abrir o centro. Mais uma vez, explorar a nossa vantagem de desenvolvimento e jogar D5, né? Então ele joga E5 em resposta. Isso aqui é bastante curioso, né? Porque por um lado eu tenho a ameaça de D4 enforcando as peças dele, mas por outro ele está atacando o meu cavalo. E aí se eu mover o cavalo com o tempo, com o lance como o cavalo para G4, ele pode mover a dama e aí resolver o problema, né? Porque a dama não vai estar mais nesse quadrado enforcável. Então eu acho que eu vou adotar uma abordagem um pouquinho diferente aqui. Eu vou jogar a torre para E8. E a minha ideia é cravar esse peão dele e aí reforçar a minha ameaça de enforcar as peças dele jogando D4, né, que vai atacar tanto essa dama quanto esse cavalo. Aqui não dá pra tomar porque a gente já tá tomando a dama dele, né? Então um lance seria fazer o roque nessa posição. Só que o peão continua cravado, né? Eu não vou estar mais ameaçando cravar a dama ao rei, porque o rei vai ter saído da coluna E, mas o peão continua cravado à dama. Então a gente poderia depois continuar com esse lance aqui. Então ele jogou bispo para B5 aqui, que é um lance bem interessante, né? O que esse lance faz é meio que cravar o nosso cavalo à torre, que está atrás, cravar o cavalo à qualidade. E aí talvez se a gente jogar um lance como D4 nessa posição, ele possa tomar em D4 com o cavalo dele. E aí se a gente jogar cavalo toma D4 mais uma vez, tentando ganhar essa peça, ele vai poder tomar a nossa torre, né? Ah, mas no final da linha tem aquela complicação de volta, né? Então, o lance dele é interessante no sentido de que tenta resolver o problema por uma maneira criativa, né? Ele está tentando cravar a peça que faz parte da ameaça, mas no final das contas, pelo que eu estou calculando, acaba não funcionando, né? A gente vai jogar D4 nessa posição e a minha ideia é que se ele tomar de cavalo, eu vou tomar com o meu cavalo, sacrificar essa qualidade aqui, porque ele não pode tomar. Se ele tomar, no final dessa linha, se ele tomasse aqui, a gente ia poder tomar com esse cavalo que está aqui em C2,
e enforcar as peças dele, né? Então é por isso que essa linha não funcionava. Então ele moveu a dama do ataque, e só que agora isso reforça o fato de que esse peão aqui não está mais atacando o nosso cavalo, porque agora essa aqui virou uma cravada absoluta, né? O peão está cravado ao rei. Então a gente pode só capturar o cavalo dele mesmo aqui e ganhar essa peça, né? Bom, ele tomou a nossa dama em D8, é interessante, a gente vai ter que fazer uma pequena concessão aqui, porque se a gente lembrar, essa torre aqui em 8 é a peça que mantém a cravada, o que por sua vez defende o cavalo. Se essa torre mover daqui, o peão não está mais cravado, o que quer dizer que o cavalo pode ser capturado. Então a gente vai ter que tomar aqui de cavalo, e aí depois que ele tomar a nossa torre, a gente vai poder tomar de volta com o cavalo, e aí a gente chega numa posição final onde a gente tem duas peças menores por uma torre. E isso vai ser bastante interessante até para explicar esse imbalanceamento aí. Porque de modo geral, né, a gente pode se perguntar, se um lado está jogando com duas peças menores e o outro lado está jogando com uma torre, qual lado tem a vantagem? Porque em termos de pontos é bastante parecido, né? Duas peças menores valem 6 e uma torre vale 5. A resposta para essa pergunta é depende, porque realmente é muito difícil dizer qual lado vai estar com a vantagem sem saber qual é a posição específica. Porque é o seguinte, se o lado com as duas peças consegue coordenar bem essas duas peças, elas sempre vão fazer um trabalho melhor do que uma torre. Mas se essas duas peças estão mal coordenadas, a torre pode até conseguir enforcar as duas, por exemplo, e aí sair ganhando. Então o que a gente vai tentar fazer dessa posição aqui é provar que a gente está no primeiro caso, a gente está na posição onde a gente consegue coordenar bem essas peças menores e provar uma vantagem. Então, para começar, vamos tirar esse bispo aqui, para o que me parece ser a diagonal mais ativa, que é colocando ele nesse quadrado em F5, já cria uma pequena ameaça aqui de capturar esse peão em C2. Então ele jogou torre para C1 para defender, isso dá pra gente um pouquinho de tempo para voltar a coordenar as nossas peças. Um lance que a gente pode fazer aqui agora é, como ele não capturou esse peão, dá pra gente tomar o peão dele agora, e aí o problema para ele é que esse lance vai vir aqui com o tempo, né? Com o tempo na torre, uma vez que ele colocou a torre em C1. E aí ele vai provavelmente bloquear o peão. E ele já resignou, né? Ele pensou por um bom tempo aqui e resignou no final. Bom, eu acho que essa é uma resignação um pouquinho prematura, na verdade, né? De fato, a posição não tá das mais bonitas aqui pro branco, mas, assim, considerando que a gente tá jogando numa partida na faixa dos 900 de rating, qualquer coisa pode acontecer. É absolutamente possível que um oponente, assim, abaixo de 1000 esteja completamente ganho em termos estratégicos ou posicionais, e aí simplesmente pendure uma torre e agora tá completamente perdido. Então eu não ia perder as esperanças tão cedo assim, pelo menos até ele chegar um pouco mais alto, né? Quanto mais alto você for em rating de modo geral, mais cedo você pode começar a considerar a resignação. Porque quanto melhor for o seu oponente, maiores são as chances de ele não bagunçar o método de ganhar uma posição com uma grande vantagem, né? Mas nessa faixa, como eu estava falando, pode muito bem acontecer uma pendurada, uma capivarada ali, e aí com certeza tem esperança, né? Então essa resignação dele é um pouquinho prematura. Mas ok, vamos para a análise então. Então pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter bastante coisa para aprender com essa partida, porque eu acho engraçado que na análise do chess.com, pelo menos, ele fala que o nosso oponente jogou de modo mais preciso que a gente. O que é bem difícil entender, considerando que a gente ganhou, né? E a posição estava melhor pra gente pela maior parte da partida. Parece incoerente, né? Como ele jogou mais preciso e aí estava perdendo. Mas enfim, vai entender a lógica das máquinas, né? Vamos ver o que aconteceu na partida. Vou virar o tabuleiro aqui para ver da nossa perspectiva. Isso aqui tudo ok. Vamos ver onde foi a primeira imprecisão dele. Bispo E3 aqui já permite cavalo B4 nessa posição. A gente tomou em E3, o que agora o computador já acha que é um erro grave porque está melhor para o branco a posição, mas assim, 0.7 é o que ele dá. Não é muita coisa, né? E de fato é um tanto difícil provar. Depois de roque, ele jogou cavalo C3, D5 e esse lance perde na hora porque permite E4, né? Mas qual é a lógica aqui? Se eu jogar E4 direto, vem com o tempo na dama dele, ele vai tomar aqui. Se eu tomar o cavalo dele, ele pode tomar o meu cavalo. Ah, mas no final da linha permite torre E8, né? Esse é o problema. Qual seria a outra possibilidade? Então, se ele não tomasse, ele mover a dama, aí a gente toma o cavalo dele para aquele quadrado e ia permitir ganhar o cavalo com o tempo, né? Digamos aqui, só para fins ilustrativos, para que esse lance não venha com o tempo na dama. Aí agora ele toma o nosso. O material tá igual nessa posição aqui, mas olhando para ela agora, né, dá para ver que depois de torre 8 vai ser muito difícil segurar isso aqui. Então, esse é um erro mesmo da minha parte, é uma questão de avaliação, isso é muito instrutivo. Porque assim, para você conseguir decidir em um lance, você tem que, além de conseguir calcular, né, ou seja, ver os lances que vão acontecer depois de você fazer o seu, isso é importante, mas além disso você tem que conseguir avaliar a posição final, né, imaginar a posição que vai acontecer no final na sua cabeça e aí dizer para quem ela é melhor. E assim decidir se a posição final é melhor para você, você vai por aquela linha. E esse foi o erro da nossa parte, né? A gente calculou corretamente, eu vi uma posição parecida com essa na minha cabeça depois dessas trocas, chegando na posição igual,
só que eu não avaliei que ela era melhor pra gente, porque a minha lógica ficou travada no material, né? Eu pensei, material é igual, então não tem como tá tão melhor assim. Na verdade, depois de torre 8 tá ganho isso aqui, né? Então, depois de E5, que é esse erro grave da parte dele, torre 8 perde essa grande oportunidade, isso aqui faz total sentido. E ele jogou bispo B5, que permite novamente, né? Agora sim a gente achou D4, dama pra D3 é um erro, e aí a gente tomou o cavalo dele. Ele disse que é um erro assim, mas a posição continua menos 3.3, ou seja, completamente ganho pra gente. Então esse é um daqueles casos onde eu já não concordo tanto assim, o computador tá dizendo que é um erro, mas a gente tá ganho do mesmo jeito, então é só uma linha diferente, né? A linha que ele tava sugerindo era menos 7, é por isso que ele tá falando que o que a gente escolheu é um erro. Mas se tá ganho, né? Não precisa ser da maneira mais eficiente possível. Dessa conversão aqui, a posição agora é menos 4.7, pra você ter ideia. E aí bispo F5, torre A C1, a gente toma, essa posição final no tabuleiro é menos 5, o que poderia ter acontecido aqui, que eu estava considerando, é ele voltar essa torre para bloquear aqui, a gente ia tomar esse peão, ele poderia tomar esse, a gente volta o bispo com o tempo nessa torre, talvez, né, ou volta o bispo para G6 mesmo, acaba que esse cavalo em D8 fica sendo útil porque defende esse peão, né, do contrário ele poderia tomar e depois com o tempo no bispo, e depois que a gente mover o bispo tomar de volta aqui em B7, mas o cavalo está defendendo. E aí nessa posição realmente as duas peças menores se sobressaem muito quando comparado à torre. Então em termos de erros que a gente cometeu, eu acho que o único erro foi... Os únicos dois erros foram esse, né? Cavalo para B4 aqui teria sido um pouquinho mais ambicioso. A linha que o computador dá é dama D2, bispo toma, peão toma. Aqui ele não poderia tomar com a dama, né? Por causa de cavalo toma C2. Esse é o problema, ele tem que tomar de peão. E aí só esse defeito estrutural absurdo que já ajuda a comprovar que o preto está melhor. Então, realmente, bispo toma C3 perde uma oportunidade aqui. E o outro erro que a gente cometeu foi nessa posição aqui não ter jogado E4 direto, né? Ter jogado torre para D8 primeiro, não ter jogado D4 direto. Acabou que, por sorte, o oponente deu outra chance, né? A gente não achou de primeira, mas logo em seguida ele deu outra chance e agora sim a gente achou D4. Então é isso, foi uma partida bastante breve comparada à outra que, como eu falei, foi perdida por causa do problema de conexão, mas eu acho que deu para aprender bastante coisas com ela. Então, como sempre, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma sugestão para outros vídeos futuros, deixa nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série ou outras análises de partida ou vídeos de teoria de aberturas. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.